Boa tarde, queridos internautas, iniciando mais um programa Espiritismo em Foco nessa tarde de sábado, dia 11 de janeiro de 2025, o segundo programa do ano. Estamos agora decolando com grupos, os mesmos trabalhadores, porém com dinâmicas diferentes, formas diferentes de trabalhar. Os nossos convidados dessa tarde, nós vamos depois trazê-los aqui, evidentemente, para que vocês possam receber perceber logo as suas primeiras palavras. Nós estamos com Ricardo Rios de Manaus, estamos com Hélio Tinoco de Vila Velha e Silvana Santos de Muriaé, Minas Gerais. Então, o trio é muito bom para esse segundo programa do ano. O tema é um tema, aparentemente, para nós espíritas, é um tema conhecido, porém, ainda não conseguimos fazer com que, aliás, não conseguiu ainda esse tema, esse entendimento, alcançar as outras religiões, mas vai alcançar, é só uma questão de tempo. Reencarnação. A gente tem amigos de outras religiões que acreditam em tudo, em todos os princípios básicos da doutrina espírita, com exceção da reencarnação. Mas nós vamos poder ver a dificuldade também, né, de companheiros dentro do próprio espiritismo, às vezes, em ter a certeza na reencarnação. Parece brincadeira, mas não é não, é real. Então, é um tema que até para nós espíritas vai ser muito importante nesta tarde de sábado. Portanto, não saia daí, fique aí até o final, é 1 hora, passa rápido, e esperamos que fique aquele gostinho de quero mais. Os nossos companheiros, nós já falamos, vamos agora agradecer a Deus e a Jesus por essa grande oportunidade, né? Essa oportunidade de aprendizado, essa oportunidade de podermos não só aprender o Espiritismo, como também aprender a conviver, né, mais um pouco entre os nossos companheiros espíritas, né? Então, reencarnação é o nosso tema. E agradecemos, após agradecer a Deus e a Jesus, não podemos deixar de agradecer aos parceiros, por ser por um desses canais que nós estamos chegando até o seu lar. São eles, pelo Facebook, Grupo Espírita Bezerra de Menezes de Itaperuna, Centro Espírita Caridade e Virtude de Aperibé e Primeiro Seu, e pelo YouTube, TV SERG, a TV da nossa federativa, Rádio Espírita Esperança TV, Rádio Portal da Luz, Rádio Espírita Nosso Lar, TV Espírita Nosso Lar, e não poderia deixar de faltar a TV IDEAC, geradora da nossa transmissão. Então, com esses agradecimentos, nós não podemos também deixar de agradecer a você, querido internauta, que está nos assistindo agora
ou que vai nos assistir mais tarde, né? Mais para frente. E agora, então, vamos trazer aqueles a quem nós agradecemos, em especial o Ricardo, em especial ao nosso companheiro, deixa eu localizar aqui, ao nosso companheiro Hélio Tinoco e a nossa companheira de Muriaé, Silvana Santos. Boa noite, boa tarde, meus irmãos, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Silvana, boa tarde, Luiz Gonzaga, boa tarde, amigo internauta que está acompanhando a gente em mais uma edição do Espiritismo em Foco. Temas para ficar com a gente, vai gostar das reflexões, porque entender reencarnação é fundamental para compreender um Deus bom, justo. Então a gente torce aí que sua tarde seja de muita luz e muita paz. Nós estamos em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, e hoje eu estava pensando um programa de 4 estados e 2 regiões, né? A gente está na região norte, lá no Manaus, nosso companheiro Ricardo. Agora aqui, Muriaé, que é na Minas Gerais, eu no Espírito Santo, e Gonzaga do Rio de Janeiro. Se não fosse essa tecnologia, né, como é que faríamos um encontro desse? Ia ser difícil. Fora os internautas que estão aí até fora do país. Então, bom programa para a gente, bom programa Silvano, bom programa Ricardo. Luiz Gonzaga, Deus te abençoe no programa. Eu também desejo, né, dar uma boa tarde a todos e agradecer a oportunidade de trabalhar, de buscar um melhor entendimento acerca do nosso Pai misericordioso através da reencarnação, e pedindo, né, força, coragem, bom ânimo, para que a gente possa continuar no trabalho do bem. Um agradecimento especial ao nosso companheiro de longas datas, o Gonzaga, e uma boa tarde a todos. Boa tarde também. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com pessoas tão interessantes, tão empenhadas na divulgação da doutrina, simpáticas, alegres. E também lembrar que uma vez eu ouvi, né, a seguinte diferenciação: existe o aluno e existe o estudante. Então, nós não somos os dois ao mesmo tempo. O aluno é aquele que assiste às aulas. Nesse momento, ele não está estudando, ele está numa posição passiva. E o estudante é aquele que estuda, está numa atividade, né, numa posição ativa. Então, ele não está assistindo, ele está se empenhando para buscar. Nossa ideia aqui, a nossa proposta aqui é de apresentar alguns pontos de vista que nós iremos trazer, que não são a verdade absoluta, novamente são pontos de vista, e se acharem interessante, quiserem se aprofundar, tem aí um vasto material na literatura espírita, desde a codificação até os nossos tempos, para que se possa aprofundar e destrinchar mais. Lembrando que toda vez que nós vamos estudar, nós nos empenhamos em buscar, sempre descobrimos, sempre prestamos atenção em detalhes que antes passaram desapercebidos. Então, vamos ver se a gente consegue estimular o ponto de o interesse aí ser tão grande, de modo que as pessoas possam realmente buscar essas informações para melhorar a própria vida. Isso. Lembrando aos nossos queridos internautas que breve nós teremos um novo programa no ar, né, Espiritismo em 2 tempos. Estamos aguardando algum tempo para a gente anunciar o seu início, mas vai começar, já estamos nos organizando nesse sentido. Como será, não sei ainda, né? Estamos organizando, né? Mas vai acontecer. Isso eu tenho quase certeza que será muito bom. Vamos lembrar aos nossos queridos internautas que nós estamos aqui com 3 grandes oradores espíritas e que cada trio que é formado, a química, vamos dizer assim, é diferente, porque são 3 seres com pensamentos diferentes, com linhas, com variantes diferentes do assunto. E esse tema, a gente não vai conseguir, como o Ricardo falou, não é a palavra final, mas é um adiantamento muito grande que eles vão trazer para nós nessa tarde de sábado. Podem perguntar, podem interagir aí,
o quanto quiserem. Mas, se não achar necessário, né, estejam à vontade para apenas assistir os nossos irmãos. Então, a prece inicial vai ser feita pelo Hélio Tinoco, a prece final pela Silvana. Hélio, vamos então começar? Vamos então, vamos fechar nossos olhos, convidar os companheiros que estão em casa para também tirar desse momento. Se preferir manter os olhos abertos, não há problema algum, mas traga sua tela mental a imagem de Jesus. Vamos orar, vamos rogar a esse amigo de todas as horas que nos ampare nesse momento. Mestre amigo, tu conheces os nossos corações, tu sabes os motivos pelos quais viemos até aqui, na intenção de propagar a tua doutrina e trazer consolo, esclarecimento e paz para todos aqueles que possam compreendê-la. Permita, Senhor, que cada um de nós, que o Ricardo, que a Silvana, que o Gonzaga, que nós possamos ser ferramentas nas mãos dos benfeitores espirituais que conhecem os corações dos que estão nos assistindo, que vão ver depois, e também dos desencarnados, para que a tua mensagem possa chegar a cada um de nós, clara, límpida, e que nos desafie a fazer as mudanças na direção de melhorar os nossos corações. Abençoa cada um de nós, nos inspira, nos abre o coração e a mente e nos ajuda a transformar esse momento em momentos de muita luz para todos nós. Fica ao nosso lado, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então vamos logo, né? Eu vou estar aqui no fundo, na sombra aqui, aguardando vocês, prestando atenção. 10 minutos, Silvana, quase que eu errei. 10 minutos, Silvana, para você começar. Fique à vontade. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, né? A temática é a reencarnação, já foi muito discutido, muito falado, que até dentro do nosso meio espírita tem alguns companheiros que não acreditam na reencarnação. E aí nós fomos buscar no Evangelho anotações de João, o capítulo 3, dos itens 1 a 12, esse diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Mas antes disso, vamos traçar um pouquinho do perfil de Nicodemos. Ele era um jovem, doutor da lei, chefe dos judeus, tinha um coração amoroso, muito inteligente, e ele olhava, né, os sagrados, as fórmulas vigentes, e achava que não tinha mais uma conexão com essas fórmulas vigentes. E ele sentia, como um jovem que era, um anseio muito grande de uma renovação. E ele desejava essa verdade, né? Aí ele ouve falar de João Batista, segundo Dona Amélia Rodrigues Espírito, psicografado pelo Divaldo, no livro Primícias do Reino, que ele pediu alguns dos seus prepostos para ver como João, né, a doutrina de João. Mas chegaram, ele achou que não, o coração dele não bateu. E ele ouve falar de Jesus e ele deseja ter esse encontro, né, esse diálogo com Deus. E ele chega, né, ele sai, estabelece algumas tratativas ali, porque ele não podia ser visto, porque ele era um doutor da lei. Então, ele sai à noite e vai para a casa de um amigo de Jesus. Chegando lá, né, ele estava visivelmente preocupado, segundo Dona Amélia Rodrigues, né, e ele chega e na casa sauda as pessoas, e aí ele diz assim, são palavras textuais do Evangelho: Mestre, Nicodemos falando para Jesus, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não tiver com ele. Aí Jesus, não é? Em resposta, ele declara: digo-lhe a verdade,
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta novamente, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não podemos entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Aí Jesus diz a ele, digo-lhe a verdade, Nicodemos, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Nicodemos pergunta novamente, como pode ser isso? Aí Jesus diz, mas você, o mestre Israel, não entende dessas coisas, né? Mas mesmo assim, eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como que vocês vão crer das coisas de Deus? E no Evangelho, segundo o Espiritismo, fala, né, que a doutrina das vidas sucessivas foi ensinada por Jesus. E, na época, eles falavam ressurreição, né? E a reencarnação vem sendo decifrada os enigmas da vida pelos tempos do porvir. Também no Evangelho, no mesmo capítulo, no item 6, ele fala, se essa crença, a ressurreição, hoje, a reencarnação, fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la como combateu outras tantas. Também no Evangelho, ele fala que nós conhecemos a primeira palavra do vocabulário divino, que é amor. E agora nós estamos conhecendo a segunda palavra do Evangelho, do vocabulário divino, que é a reencarnação. No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, no livro 2º, quando ele analisa, né, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, quando ele, no subitem da pluralidade das existências, a reencarnação, ele faz muitos questionamentos, e o tempo é pequeno, nós vamos ressaltar 2 perguntas aqui. A primeira é a questão 166, né, 166. Kardec, com a sua lucidez, né, ele pergunta, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Porque na questão 100, Kardec mostra lá, através da espiritualidade, os diversos tipos, né, de evolução. Então, acredito que ele linkou, né, com essa questão. E aí, a espiritualidade responde, sofrendo a prova de uma nova existência. Pode ser prova, pode ser expiação, pode ser missão, hoje nós sabemos, né? Não que a gente esteja contestando lá o Livro dos Espíritos. Aí ele faz uma outra pergunta na mesma questão. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Então, os espíritos responderam, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta essa transformação, que a transformação moral é o nosso objetivo, e nós só vamos realizar através das vidas sucessivas, através da reencarnação. Mas aí, ele continua, né? Experimenta através da transformação, mas para isso necessário ele é a prova da vida corporal. Nós sabemos, né, que o espírito
ele pode até progredir no mundo espiritual, mas é aqui que ele vai progredir, reencarnando, que ele progride, literalmente, né? E também, e continua numa outra questão, na mesma questão 166. A alma pode, então, ter muitas existências corporais? Eles respondem que sim, todos contamos muitas existências. O que dizem o contrário, pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram, né? Aí, mais uma questão dentro da 166. Parece resultar desse princípio, que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Os espíritos responderam, evidentemente. E aí, para poder finalizar, nós vamos na questão seguinte, que é a 167, né? Kardec pergunta, qual o fim objetivado com a reencarnação? Por que nós reencarnamos? Qual a finalidade da gente reencarnar? Aí os espíritos respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso, onde a justiça? Que vai ser falado depois a justiça da reencarnação. Então, nós vemos a espiritualidade mostrando para a gente que, em reencarnando, vai haver uma expiação e um melhoramento progressivo da humanidade. Porque quando a gente melhora em torno também. Obrigada pela atenção. Passamos para o... É o Ricardo na sequência, né, Ricardo? Ricardo. Sou eu mesmo. Enquanto o Gonzaga troca aí, eu estava lembrando aqui, Silvana, quando você estava falando, que tem um livro chamado Quando se pretende falar da vida. Psicografia de Chico Xavier. São várias mensagens de um rapaz que desencarnou muito novo, chamado Roberto Muscato. Esse livro é organizado pelo pai dele, Davi Muscato. Inclusive, essa família Muscato participou de um programa de mais de 20, 30 anos atrás, no Fantástico, né, sobre espiritismo e tudo mais. E está disponível no YouTube. E o Roberto, ele narra num dos capítulos do livro que na cidade que ele está, que chama-se Jerusalém Elevada, a cidade espiritual, acima da cidade de Jerusalém, as pessoas lá não conhecem reencarnação. Então, os judeus desencarnam, chegam lá, são recebidos de alguma forma, mas quando é para reencarnar, eles simplesmente desaparecem e as pessoas não comentam para onde que ele foi, para onde que o que está reencarnando está indo. Ele simplesmente desaparece e ninguém fala no assunto, né? Então, assim, desde a época de Jesus, o conceito de reencarnação ainda, como muito bem foi falado por você, né, e pelo Hélio mais cedo, ele não é bem entendido, né? Há uma confusão muito grande. Enfim, é uma curiosidade para a gente pensar que ainda temos muito ainda a aprender, a conhecer, né? Gonzaga, meu amigo, você consegue colocar os slides para mim, por favor? Muito obrigado. Então, aqui a justiça da reencarnação é apenas uma questão do Livro dos Espíritos. Mas para entender, nós vamos primeiro procurar definir algumas palavras que são usadas na resposta dos Espíritos no comentário de Kardec. A primeira delas é dogma, que envolve o que é chamado de virtudes cardinais, depois definir o que é justiça, por fim, qual o fundamento do dogma da reencarnação e, consequentemente, a justiça da reencarnação. Eu não vou entrar em casos de reencarnação, isso é uma parte aí do Hélio, mas eu vou citar um exemplo apenas que é das reencarnações de Emmanuel. Então, dogma, segundo que vem lá desde Platão, né, é o que se pensa ser verdade, tá? Então, se um conjunto de pessoas encontrou evidências, fatos que mostrem
que, sei lá, o abacaxi é cítrico, então essa é uma verdade, o abacaxi é cítrico, e eles podem fundamentar isso cientificamente, por conhecimento empírico, tá? E até mesmo por determinação de algum conjunto de pessoas sem qualquer outro fato, tá? Então é uma proposição que é considerada como certa e inegável. Ninguém contesta que é verdade, que é mentira, ou, perdão, que é verdade. Então, na antiguidade, a palavra dogma, né, o conceito de dogma, ela parecia ser uma crença ou convicção, pensamento firme ou doutrina de qualquer ciência, de qualquer religião, de qualquer doutrina ou sistema. De uns tempos depois desta época, né, um pouquinho mais tarde, passou a ser somente empregado no âmbito teológico, no âmbito religioso. Por quê? Porque a ciência passou, depois de algum tempo, a entender que, olha, hoje isso é verdade, mas amanhã pode não ser. Eu posso descobrir uma informação mais nova ou uma característica mais recente que pode, assim, negar tudo que foi afirmado antes. Então, eu posso dizer que é verdade até o momento. Porque essa é a nossa ciência do mundo terreno. A nossa ciência, o nosso conhecimento do mundo terreno não é uma informação divina. Nós estamos construindo, e à medida que o tempo passa, nós vamos acrescentando até chegarmos no que é chamado de lei divina, que é a lei imutável, perfeita. Tá? Então, no que diz respeito à característica teológica, esse dogma é um dos pontos fundamentais e indiscutíveis de uma crença religiosa. Tá? E o que são as virtudes cardinais? As virtudes cardinais são as que polarizam todas as outras virtudes que derivam delas. Né? Então, vem lá do livro da sabedoria da Bíblia, capítulo 8, versículo 7, uma apresentação das virtudes cardinais. Que diz assim: e se alguém ama a justiça, saiba que as virtudes são frutos da sabedoria. Ela ensina, a sabedoria ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são os bens mais úteis da vida. Então, quais são as virtudes cardinais? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E nós vamos focar na justiça. Definição de justiça: é a constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes é devido. Então, é aquilo que deve se fazer de acordo com o direito, a razão e a equidade. Pergunta-se, quando se diz justiça divina, será que Deus não está sendo equânime, ou seja, está agindo de maneira igual em relação ao que determina a sua lei? Será que não está sendo usada a razão ali? E o direito que ele nos dá do livre-arbítrio, da possibilidade de reencarnar, de praticar caridade e tudo mais, será que ele não procura, ele não determina, né? não faz acontecer que, de fato, todos nós usufruamos disso? Né? E aí pergunta-se, poxa, hoje eu estou sofrendo, estou passando por essa dificuldade, tudo, temos que procurar no passado o motivo, porque hoje é uma consequência do ontem. No livro Justiça Divina, Emmanuel, eu peguei só um trechinho aqui do capítulo 23, que diz assim: trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos incessantes medicação, aborrecimentos de incessante medicação. Elas, ou seja, as vísceras doentes, podem, porém, se fizeram assim à força de suportarem ontem os seus próprios abusos nos venenos da mesa. E ele vai fazendo esse contraponto. Olha, você está assim por causa talvez disso, você está aqui por causa daquilo outro. Evidentemente, isso também funciona no caso de que, poxa, hoje eu estou desfrutando de uma certa serenidade, da consciência tranquila, do dever cumprido. Por quê? Porque é uma consequência do ontem. Seja do ontem atual, mas no nosso caso aqui da reencarnação é do ontem mais antigo. É porque antes eu cumpri com o meu dever na minha reencarnação anterior ou nas minhas reencarnações anteriores. Como foi o caso de Emmanuel, que eu vou explicar mais lá na frente. Então, no que se fundamenta a reencarnação?
na justiça de Deus e na revelação que a doutrina espírita traz. Primeiro com Jesus, né? E depois a doutrina espírita vindo explicar. Então, o bom pai sempre deixa aberta a porta a seus filhos, tá? Para que, caso se arrependam, não te diz, isso os espíritos, no livro dos espíritos, nos perguntando, né? A questão 77. Não te diz a razão que seria injusto infligir uma privação eterna de felicidade àqueles que não tiveram a oportunidade de melhorarem? Né? Então, uma pessoa, um criminoso, que fez, assim, praticou vários crimes durante toda a sua uma existência ou algumas existências. Será que ele está fadado a ficar no fogo do inferno, como dizem, pela eternidade? Lembrando que esse criminoso tem mãe, tem pai, tem pessoas que o amam. Como é que vão ficar esses corações que amam essa pessoa que está ali no suposto fogo do inferno? Será que elas vão também sofrer junto com eles? Qual é a mãe que não sofre com o filho que está sofrendo? Qual é o pai que não sofre com o filho que está sofrendo? Qual é o pai que deixa a porta fechada vendo o filho sofrendo, passando fome do lado de fora? Né? Não são filhos também, e mais profundo ainda, não são filhos também de Deus todos os homens? E nós temos o exemplo lá do bom ladrão, né? Lá na crucificação de Jesus, quando ele diz que hoje mesmo tu estarás comigo no reino dos céus. Né? O bom ladrão se arrependeu e ele foi acolhido. O filho pródigo se arrependeu e voltou para a casa do pai. O pai não deixou nem o filho chegar, fazer o caminho completo de retorno. No meio, quando ele viu o filho lá no alto do morro, o pai já foi cortando em busca do filho para resgatá-lo. Então, a justiça de Deus concede aos filhos o quê? Realizar em novas existências, ou seja, novas oportunidades, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. O detalhe muito importante disso é que é necessário o esquecimento do passado. Porque se não tiver o esquecimento do passado, para nós que ainda não temos condições de nos perdoarmos profundamente, né, nós muito provavelmente ficaríamos estagnados, parados, assim, com pensamento, com um sentimento de culpa muito forte, e isso iria nos travar completamente a possibilidade de uma nova oportunidade conseguirmos avançar. Então, livro de Justiça Divina. Deus não cria, livro dos Espíritos ainda. Deus não agiria com equidade, nem de acordo com sua bondade, ou seja, ele estaria sendo incoerente, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio, onde foram colocados, alheios à própria vontade, que os animavam obstáculos ao seu melhoramento. Né? Poxa, eu não tive a oportunidade disso, fulano teve. Como é que só vai deixar eu ficar no fogo do inferno, sendo que o outro ali teve a oportunidade de experimentar? Eu não vou poder também experimentar? Eu não vou poder também ter essa chance? Né? Então, Deus não seria um Deus justo e bom, principalmente, né? Porque diz, né? Chico dizia que se a justiça encontra nós, né, fazendo o bem, manda a misericórdia que a pena seja suspendida por tempo indeterminado, até que se tenha uma nova oportunidade para que nós possamos resgatar os nossos débitos do passado. Então, muitas vezes, nós não resgatamos na encarnação seguinte o que fizemos na anterior. Muitas vezes, nós resgatamos em 10, 20, 30, 40, 50 reencarnações à frente o que fizemos nessas 50 reencarnações, nessa 50ª reencarnação anterior. Né? Só para quando realmente já estivermos preparados para cá com o peso, né? O peso não, com o desafio desse resgate. Então vamos agora para a parte final, que são as reencarnações de Emmanuel. Para quem não conhece, Emmanuel foi o coordenador da espiritual dos trabalhos de psicografia do Chico Xavier. Então, no planeta Terra, a primeira reencarnação dele que se tem notícia é como Simas, que foi o grão sacerdote do Egito. Em seguida, ele foi o cônsul Públio Cornelius Lentulus Sura, que era o avô dele na reencarnação, quando ele reencarnou como Públio Lentulus Cornelius, que ele conheceu Jesus, que tentou fazer uma insurreição lá e não se deu muito bem. O senador Públio Lentulus, que também não atendeu ao pedido de Jesus. Jesus disse assim, olha, vão ser necessários
aí alguns séculos de reencarnação para você poder recuperar, e é uma oportunidade que está sendo dada para você agora. Estou falando assim, parafraseando, né? Isso está lá no livro há 2000 anos. E em seguida, na próxima reencarnação, quando ele, já nessa reencarnação como Públio Lentulus Cornélios, ele se dá conta do que ele perdeu. E ele já pede para vir como um escravo, que foi o escravo Nestório. E aí ele veio de lá, né, com várias reencarnações. Foi religioso, foi o filósofo Basílio, foi São Remígio, bispo de Reims, foi o padre Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, padre Damiano, no século XVII, está lá no livro Renúncia, foi o educador Jean-Jacques Tourville, no século XVIII, foi o espírito Emmanuel, que participou da codificação da doutrina espírita, inclusive tem mensagem dele lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Foi o Padre Amaro, que reencarnou aqui no Pará, numa família abastada, e se tornou depois religioso, e foi morar no Rio de Janeiro. Ele ficou numa paróquia lá de Bom Sucesso. Até um tempo atrás tinha um retrato, né, um quadro dele na sacristia, lá expulso. Tá? Então, por que ele reencarnou? Ele viveu um pouco tempo, ele queria se aprofundar na língua portuguesa. E então e também queria ter um momento dele, né, ele ali escondido, né, recluso, para poder pensar, refletir sobre os ensinos de Jesus. Ele conhecia o Dr. Bezerra de Menezes, trocou correspondência, conversou bastante com o Dr. Bezerra de Menezes sobre doutrina espírita, nada contra, na verdade eles tinham, por ele ter participado da codificação, ele sabia muito bem o que era a doutrina, né? Então, assim, vê se vocês conseguem lá no Bom Sucesso, que eu estou tentando ir lá já há um bom tempo, não consigo, para ver como é que era a foto dele lá. Tá? Então, assim, e depois ele foi, desse padre, do Padre Amaro, ele foi o coordenador espiritual da psicografia do Chico, no século XX, e atualmente ele está reencarnado. Então, vejam, são aí mais de 10 reencarnações, ele teve a oportunidade de se redimir, o pai deixou a porta aberta para que ele pudesse entrar, tendo em vista o arrependimento que ele teve, e está aí praticando e fazendo, colaborando com a obra de nosso Senhor Jesus Cristo para a propagação das verdades divinas que nós precisamos entender e conhecer. Né? Ele, com certeza, já começou a fazer o seu trabalho, só não temos notícia ainda a direito dele, porque isso demora mesmo, tá? Mas esse é um exemplo do quão Deus é justo e bom, dando-nos a oportunidade de sempre nos redimirmos, consertarmos e avançarmos cada vez mais nesse progresso que nos vai levar até o seu coração. Meu amigo Hélio, eu já dei aí uma deixa para os casos de reencarnação. Agora é Vamos contigo. lá. Muito bom, Ricardo, muito bom. Silvana, mas me coube então falar dos casos. Antes de falar dos casos, deixa eu mandar um abraço para Ana Malafaia, está com a gente aqui. Ela é do Kardec Spirit Renovation, lá na Flórida. Tempo que a gente não se falava. Que bom que os companheiros estão com a gente, acompanhando aqui. Nós falamos no começo do programa que estamos em várias regiões, também estamos em outros países, né? Pois bem, vamos começar a trabalhar a questão dos casos. Eu queria começar trazendo uma mensagem, rapidamente, do livro que é o Espiritismo, onde Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E diz assim, olha, como ciência prática ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Agora diz assim, como filosofia compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, veja, meus irmãos, a proposta de compreender a reencarnação, muito bem trabalhado pelo Ricardo, muito bem introduzida com a história de Nicodemos, e quando a nossa irmã comentava sobre Nicodemos, eu me lembrei, assim, algumas frases que estão no contexto, que, por exemplo, quando diz que o espírito é como um vento, ele não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Interessante que os judeus sabiam de onde vinha. Havia uma crença
de que teria vindo do sopro de Deus, do pó da terra. Era o livro A Gênesis, que fazia parte do Pentateuco mosaico, mas agora, então, não sabiam de onde vinham. Ora, então ali há uma origem física desse espírito. Gente que está com o áudio aberto aí, está dando vazamento aqui, fecha o áudio para mim aí. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, a ideia é da gente compreender que a ciência paralela vem trazendo casos. E vejam, a ciência investigando a reencarnação, a gente vai citar aqui 2 livros importantes. O primeiro deles é de um cientista chamado Ian Stevenson. Ian Stevenson, ele é um cientista e é também um psiquiatra. Estou aqui com a minha cola do lado aqui, da Universidade da Virgínia. Ele desencarnou agora em 2007 e ele fez investigações de inúmeros casos e lançou um livro. Vale a pena você que tem dúvida com relação à encarnação. A gente está vazando um áudio aqui alto. Será que é o do Gonzaga lá? Não, né? Bom, enfim. Será que é o meu microfone? Dá um som estranho. Mas, enfim, vamos lá. Então, ele apresenta 20 casos. 7 desses 20 casos são acontecidos na Índia. Depois ele apresenta mais 3 que é no lugar chamado Ceilão. Depois ele fala de 2 do Brasil e também mais 7 casos entre aqueles que moravam no sudeste do Alasca. São fatos estudados e comprovadamente verificados, dando certeza de que algumas pessoas encarnam com a proposta de se lembrarem de vidas passadas. O Ricardo fez um comentário aí, Ricardo, eu me lembrei do Obras Póstumas, no item, quando Allan Kardec apresenta o caminho da vida, ele fala que um dos argumentos que as pessoas rejeitam a reencarnação seria, primeiro, esse, de por que eu não lembro da vida passada? Ricardo já colocou muito bem. Primeiro ponto é que a gente teria tanta vergonha que a gente ficaria paralisado. Meus irmãos, se nós soubéssemos, lembrássemos de como foi que nós usamos da vida, o que fizemos, as atrocidades que fizemos com o punhal e com a espada, a gente ficaria com um sentimento tão profundo que nos paralisaria. Mas também é outro adendo, que quando a gente encarna no mundo físico, a gente encarna muitas vezes entre inimigos do passado, entre adversários. E imagina se nós nos lembrássemos de que aquele inimigo, aquele parente atual, foi o que nos assassinou no ontem. Não teríamos cumprido com a ideia de fazer a reconciliação. Então, a gente tem, entre esses casos, eu queria citar mais um, que é eu queria destacar 2 aqui. O primeiro deles é a encarnação do piloto James Houston, um caso que, inclusive, foi ventilado na mídia. Você encontra a história de um garoto que começou a se lembrar muito cedo da sua encarnação anterior. Ele tinha, como criança, um interesse profundo por aeronaves, e um dia, visitando um museu próximo à sua cidade, Museu de Aviões Cavanaugh, em Dallas, ele viu uma aeronave que identificava com a aeronave que ele já usava numa encarnação onde teria sido um piloto de avião, piloto de avião de guerra, que fora abatido pelos inimigos americanos na época, pelos japoneses. E a mãe, ele começa a citar detalhes dessa aeronave. Mais tarde, a família curiosa passa a investigar o caso, fazem ligações, descobre links e consegue encontrar, por exemplo, a irmã caçula desse menino, já agora uma senhora de idade, mas eles conseguem conversar sobre assuntos daquela mesma época. Meus irmãos, essa crença, essas pessoas que encarnam para lembrar as encarnações, que são catalogadas, que têm investigado as suas histórias de maneira científica, guardem isso, não há nenhum cunho religioso, elas vêm para nos ajudar a compreender o lado moral, para compreendermos que se a vida prossegue após a morte, e se nós voltamos, e se Deus é misericordioso e bom, e nos insere no processo de recuperação em etapas diversas, são as vidas, ora, a gente começa a perceber que o Ricardo trabalha também, que é o senso de justiça. Outro exemplo que eu queria trabalhar rapidamente nos meus 10 minutos é a história que deu origem ao livro Minha Vida na Outra Vida. Também um filme. É uma personagem que, agora na América,
se lembra de uma encarnação que teve na Irlanda. São fatos reais que viraram filmes, que virou filme. E essa encarnação, ela consegue também, é claro, ela começa a ter flashes, ela tem lembranças. A mãe revela desenhos que ela criava na infância, quando ainda criança, e que linkavam com uma cidade na Irlanda, e ela acaba viajando para a Irlanda e encontra agora os filhos daquela primeira encarnação, os filhos de Mary. E agora ela, com Jamie, ela encontra aquelas pessoas e começa ali a perceber essa realidade. Interessante que a gente, no Brasil, a gente tem 50% da população mundial, ela acredita em reencarnação. Tem gente que fala até em 2/3 das religiões abordam, entendem a reencarnação como realidade. Mas no Brasil ainda é uma minoria que nós, espíritos, estamos trabalhando para demonstrar que esse processo reencarnatório é o que Deus nos fornece para conquistarmos o nosso equilíbrio, a nossa paz. Só para fechar, então, um outro livro que ele recomendava para os companheiros, chamado Reencarnação no Brasil. É do nosso companheiro Hernani Guimarães de Andrade, né? Aquele livro que eu comentei lá da reencarnação de James Huston, deu origem também a um livro. O livro chama-se, aqui no Brasil, Voltei. O nome do livro é A Alma Sobrevivente, a reencarnação de um piloto do combate da Segunda Guerra Mundial. Aqui veio com o nome de A Volta, da editora Bestseller. Pois bem, então, dito isso, meus irmãos, qual é a intenção? A gente não quer convencer as pessoas, não quer mostrar para elas que a gente tem razão, mas mostrar que existe um Deus bom, um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus que conhece os nossos sentimentos e um Deus que jamais criaria um filho para enviá-lo para um lugar de sofrimento, onde nunca mais ele sairia dali. Só para fechar, a gente sabe hoje, fazendo link com a reencarnação, que o inferno é uma criação teológica. Os teólogos do século IV, traduzindo a Bíblia do grego para o latim, percebemos que a Bíblia teria acesso a muitas pessoas, receberia lá o nome de Vulgata, a Bíblia vulgar, a Bíblia comum, e inserimos voluntariamente o inferno, fazendo link com a passagem de Jesus, que é aquilo que nós desligássemos no céu, na terra desligaríamos no céu, e aí a gente começou a cuidar e tratar das questões com ameaça, com medo, manipulando as massas. Chegou a hora, meus irmãos, de corrigirmos esse erro do passado. Na verdade, fomos nós mesmos lá atrás, em outras vestes corporais, em outros momentos, em outra intenção, numa outra encarnação, visando o desejo de poder, a ganância, mas agora viemos para tentar, num programa de 1 hora, despertar, como bem colocou o Ricardo, a sua curiosidade, o seu desejo de investigar. Citamos os livros, não são espíritas, são livros científicos. Compre-os, adquira-os. Muitos deles podemos encontrar na internet. Leia os casos, verifique o modo de pesquisa para nos convencermos de que Deus, sendo justo, bom e amoroso, ele vai permitir uma segunda chance a todos os seus filhos, mesmo aqueles que promoveram enormes delitos. Ora, para terminar, quando disse Jesus, em Mateus 7, se um filho teu te pedir um pão, você não dá uma pedra. Se ele te pedir um peixe, você não dá uma serpente. Se ele te pede um ovo, você não dá um escorpião. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o vosso Pai Celestial àqueles que lhe os pedirem. Deus nos dará sempre uma segunda chance, e a segunda chance ela vem no renascimento no mundo físico, com uma nova perspectiva, uma nova chance, um novo planejamento, para que eu consiga gradualmente, encarnação após encarnação, vencer as minhas mazelas e os meus defeitos morais. Questão 196, Allan Kardec chama de vidas sucessivas, reencarnações, múltiplas encarnações ou depurações sucessivas. Estamos aqui numa encarnação em trânsito para depurar-nos do velho homem e permitir uma ascensão na direção da felicidade e da paz. Vamos lá, meus irmãos, temos ainda um tempinho para uma roda de conversa.
Gonzaga apareceu, sabe como é que é, né? Para provocar vocês, eu gostaria. Normalmente eu não faço pergunta porque não dá tempo, o tempo está curto. Mas nós vamos precisar extrapolar uns 10 minutinhos, já avisando aqui os nossos queridos internautas que estão nos assistindo. A primeira coisa que a gente vê, um detalhe interessante que nós observamos aqui, eu não sei, eu sei o seu pensamento, o nosso também. Essa segunda chance não daria a impressão de que seria a última. Eu te dou uma segunda chance, é a última. Mas, na verdade, são várias chances seguidas. É aquela ideia de Jesus, né? Perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes, né? Seria uma nova chance, então. Vamos corrigir. Uma nova chance. Não, mas várias pessoas falam segunda chance mesmo. Mas é só para a gente alertar que não é uma segunda chance. Eu vou te dar uma segunda chance. Se você falhar nessa, acabou. Não. Você tem sempre novas chances através da reencarnação. Eu vou apenas mexer com vocês rapidinho aqui. Nós sabemos perfeitamente, é por questão de entendimento, né? Nós temos um público variado, então a gente vai mexer com essa parte. Nós somos, né? Espírito e matéria, ou seja, nós temos um corpo e temos algo que não tem nada, não está ligado, não é matéria, que é o espírito, ou alma para outros. Bem, quando nós desencarnamos, ou morremos para alguns, é a morte do corpo físico, mas o espírito não morre, então ele se liberta. Aí Jesus vai dizer assim, para nós, estou sendo rápido para poder dar uma ideia para vocês poderem falar mais alguma coisa. Jesus vai dizer assim, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí eu pergunto o seguinte, alguém, eu não conheço, pode ser que vocês conheçam, alguém que reencarnou e desencarnou uma vida, né? Passou uma vida e que tenha desencarnado perfeito. Eu não conheço ninguém, salvo Jesus, é claro, que aí não conta. Eu não conheço. Aí eu te pergunto o seguinte, quanto é que nós vamos cumprir esta fala de Jesus, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, se nós entramos e saímos de uma encarnação sem a perfeição, se não novas chances para que possamos, em cada reencarnação, ir crescendo. Então, eu deixo agora com vocês aí mais um pouquinho, se vocês quiserem falar sobre isso, fique à vontade. Silvana, você quer comentar? Posso falar. Eu me reportaria aqui, né? Na questão 170, que é do item A Reencarnação, do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou o que fica sendo espírito depois da sua última encarnação. Aí eles respondem, espírito bem-aventurado, puro espírito. Então, eu acredito que isso depende da gente, né? Depende das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, do nosso desejo, como diz Kardec aqui, os espíritos falam, transformação moral, que hoje uns falam que como é que fala, autoconhecimento, reforma íntima, Kardec usa transformação moral, os espíritos usam transformação moral. E vai depender da gente, é como o mundo que está na transição, esse mundo, ele só não está na regeneração porque nós ainda estamos tímidos diante do bem, do maior esforço, de semear a paz, e isso vai acontecer de acordo com a nossa vontade, o nosso desejo de se melhorar, né? Ser perfeitos. E é bom a gente saber que nós vamos ser perfeitos, né? A questão aqui do Livro dos Espíritos é 540, que fala do átomo ao arcanjo, né? Nós seremos anjos um dia. Respondeu, Gonzaga? Queria completar uma coisinha aí. É interessante quando a gente fala puro espírito, né? Ou espírito puro, como a Silvana falou. A ideia que nos passa é de que chegou no nível máximo possível para o espírito. E, de fato, né, é isso que os espíritos da codificação vêm nos trazer. Mas qual que é esse limite máximo? Nós não temos ideia.
De repente, vamos supor que terminamos o nosso ciclo de reencarnação no planeta Terra. Isso seria um puro espírito para o planeta Terra. Mas não é um puro espírito para Júpiter, que é um planeta feliz, conforme está lá num dos textos da coleção Revista Espírita, que Kardec editava, né? Então, quando eles afirmam isso, o puro espírito é o que é possível para o espírito chegar à perfeição, mas não será igual à perfeição de Deus, que Deus é o concurso, como as pessoas, como se diz, né? Ou seja, ele é o máximo do máximo, ninguém vai ser superior a ele, né? Então, sempre haverá algo para nós aprendermos. Jesus é um espírito puro. Segundo Emmanuel, os planetas nos quais Jesus fez a sua evolução, eles viraram poeira, eles não existem. Mas ele continua evoluindo. Que tipo de evolução é essa? É moral? É intelectual? São as duas? Que moral é essa que ele ainda está aprendendo mais? Né? Então, assim, nós temos uma perspectiva até um determinado limite. Passou desse limite, vamos precisar chegar lá para poder ter uma nova perspectiva mais ampla, para sabermos o que vamos encontrar. Da mesma forma, quando Jesus apresentou a reencarnação para Nicodemos, ele não entendia direito, entendeu? Quase 2 milênios se passaram, foi quando a doutrina espírita veio explicar o que é reencarnação para as pessoas. Opa, então agora eu estou entendendo melhor, agora eu posso avançar um pouquinho mais. É como a escola. Eu aprendo a fatoração na 5ª, 6ª série do ensino fundamental 1, mas na 4ª série. Mas a raiz quadrada eu vou aprender quando? Na 8ª? No 9º ano? Né? Não se sabe. Então, quanto mais conhecimento se adquire, conhecimento mais complexo, mais tem condição de avançar. Muito se dará aquele que muito recebeu também, né? Então, só fazer um comentário, Ricardo, também. Allan Kardec dedicou um capítulo inteiro a esse Sede Perfeito, o capítulo 17 do Evangelho, para você ver o nível de complexidade. Agora, na verdade, o que está contando é a evolução do espírito. Ela pode acontecer em vários planetas. Eu posso fazer aqui na Terra, posso ir para um planeta melhor, ou regredir de planeta, mas a evolução sempre será uma constante. E aí o espírito puro é aquele que já se livrou das máculas do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Agora, a ascensão adiante, ela é infinita. Você vê, por exemplo, a fala de Jesus, quando ele disse lá em João 14:12, um dia vós fareis as obras que eu faço e fareis maiores. Então ele está dizendo que um dia eu vou ser um Cristo também. Vai demorar um tempo, é claro, mas depende, como bem colocou Silvana, dos investimentos de hoje, do que eu fizer hoje, o que eu estou ouvindo, se isso me motiva ao trabalho. Agora, eu acho que é no livro O Espírito e o Tempo, que Hermínio Miranda, acho que é Hermínio Miranda, fala de uma história que Chico Xavier pediu a Emmanuel para explicar como é que é essa coisa de Cristos. E Emmanuel faz Chico fazer uma viagem estrelar e começa a mostrar para Chico que existe, por exemplo, Cristos, ele chama lá de demiurgos, Cristos que coordenam o sistema solar, Cristos que coordenam uma galáxia, Cristos que coordenam cada vez maiores. Então, são qualificações de evolução moral dentro de espíritos puros que vão avançar ao infinito, mas nunca, como colocou o Ricardo, nunca chegaram a Deus. Né? Deus é único, soberano. Agora, isso, meus irmãos, tem hora que nos preocupa, porque você pensa assim, meu Deus, está tão longe. Não pense no final, pense na caminhada. Ricardo começou o comentário dele falando sobre o estudante e o aluno. Eu me lembrei, cara, de Kardec, falando do verdadeiro homem de bem no capítulo 17, e tem 3. Diz assim, verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente a combatê-las. A ideia de hoje tentar ser melhor do que fomos ontem é constante, o processo de evolução. E aí, para fechar, a reencarnação, a crença na reencarnação é fundamental. Porque, como bem colocou Gonzaga, não conheço ninguém que numa encarnação transcendeu a um nível de modalidade tão alto. Ele pode ter melhorado intensamente, mas será necessário vários embates e várias
voltas ao mundo físico para que ele possa atingir esse nível de pureza e além. Essa é a ideia. Hélio, apesar de que em todo velório, né, aquele cujo corpo está ali, né, graças a Deus, ninguém fala mal dele. Ele é sempre bom, ele é sempre perfeito, né? É só questão de respeito àquele que partiu, que nós devemos ter, com certeza que não podemos julgar ninguém. Hélio, só alertando aqui aos nossos queridos internautas, uma fala sua, que você diz assim, regressão de planeta, a fala está correta, mas pode ser que alguns companheiros façam confusão com regressão do espírito. Não é. Regressão de planeta, ou seja, você está num planeta e, por questão de expiação, você é colocado num planeta inferior. Mas o seu conhecimento você não se perde, você vai ter ao passar por algumas dificuldades por questões de resgate. É só para alertar os nossos queridos internautas, aqueles que estão assistindo e que vão assistir depois, o que você verdadeiramente quis dizer com regressão de planeta, só para ajudar, ok? Tá. Desculpa, Ricardo, aí pode continuar. Ricardo e fazer um comentário. Só para assim, acrescentar um pouco mais, tem uma entrevista que o Herculano Pires fez com o Chico Xavier num programa da Rádio Mulher. Né? Eu não me esqueci o nome do programa agora, e que ele pergunta do Chico, o Chico explica essa viagem que você falou, essa viagem astral, né? Esse desdobramento que o Emmanuel levou o Chico a ver o sistema solar, as galáxias, conglomerados de galáxias e tudo mais, falando dos Cristos. E tá lá gravado, é só procurar. Herculano Pires, Chico Xavier, no programa rádio, no canal de rádio, na Rádio Mulher. E uma outra também foi quando o Chico foi convidado para visitar uma nave interestelar, né, que estava estacionada numa das luas de Júpiter. E quando ele chegou lá, o comandante da nave falou que estava a serviço do Cristo do Sistema Solar. Né? Porque Chico faz uma pergunta, né? Você recebe ordens de quem? De Jesus? Ele falou, não, Jesus, ele nos pede ajuda, eu respeito muito e tudo, mas nós estamos aqui sob o comando do Cristo do Sistema Solar. Né? Então, tem várias... Porque, assim, às vezes a gente acha que uma definição, a gente já entendeu essa definição. Chegou nesse nível, eu entendi, mas ela pode se desdobrar em complexidade ainda maior. O importante é que nós estejamos sempre procurando entender mais para podermos, ao ampliar o conhecimento, também ampliar as possibilidades de evolução moral. Deus nos oferece uma ferramenta valiosíssima. Com ela, na verdade, são duas ferramentas. Uma é reencarnação, que de carona vem o esquecimento do passado. Então, essas ferramentas são duas ferramentas de progresso para nós. Né? Mas, com certeza, tem outras que, de repente, nós não conhecemos. Sim. Agora, Ricardo, sempre na intenção de favorecer a evolução do espírito imortal. Né? Nunca é uma armadilha, nunca é... Não, é sempre para favorecer-nos na percepção de que podemos assumir e, nessa encarnação em trânsito, intensificar o processo de progresso. Muito bom. Silvana, você não diz nada. Não, vou falar agora, estou esperando a minha hora. O que eu posso, assim, como o Hélio falou, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, tem lá, né, o que é ser um homem de bem. E Kardec ainda coloca que não são todas aquelas situações ali, né, que tem mais. E logo em seguida ele coloca os bons espíritas, não é? Então, assim, para poder falar da pergunta, da provocação, como você disse, a gente tem que pegar esse capítulo 17, estudar e tentar colocar em prática, né? Que é para a gente poder chegar a essa perfeição relativa. E também, né, relembrando
a pergunta 167, que quais são os objetivos da reencarnação, vai ser a expiação e melhoramento progressivo da humanidade, né? Sem isso, que seria justiça? Onde é a justiça? Então, quer dizer que a pessoa, o ser, né, que está buscando interiorizar e fazer a sua transformação moral, ele vai, consequentemente, melhorar, né, o meio que ele vive e vai melhorando as outras, né, no nível familiar, vai levar aquilo para o meio social, meio emocional, político, até como uma onda, né, que vai só se alargando. Eu acredito que nós, apesar desse mundo estar na transição planetária, mas nós temos muitas coisas boas para poder falar, relatar, servir de exemplo, não é? Então, é isso aí. Eu acho que são as nossas escolhas, sairmos da ignorância, da ignorância das leis divinas, e caminhar firme. E Jesus está contando conosco. Como nós dissemos aí, em algum momento da trajetória desse programa, desde a sua organização, nós dissemos que o nosso público é variado, aí tem um que está começando agora a frequentar o Centro Espírita, né, e que nunca gostou de frequentar igreja nenhuma, né, nenhuma religião. Então, é para esses e outros que nós estamos falando, né? Então, é só para alertar, né? Gonzaga, é só para, assim, dar material para as pessoas, né? Eu coloquei aí subi aí a capa do livro, inclusive em PDF, que eu citei quando se pretende falar da vida. Se você puder só compartilhar brevemente, para as pessoas verem que livro é esse. É um livro que é pouco conhecido, mas que é muito importante de ser lido e refletir sobre os conhecimentos que ele está trazendo, porque ele traz sobre a vida dos judeus não messiânicos, ou seja, os judeus tradicionais, no mundo espiritual. Tá? Que ele fala que tinha rabino lá, o avô dele, que também era um rabino, estava lá, que foi o que recebeu. Então, são um conjunto de mensagens psicografadas que esse Roberto Muscato enviou através do Chico para sua família. E a família, né, no caso é o pai dele, o Davi, resolveu organizar e publicar para conhecimento de todos. Obrigado, Gonzaga. Ok, nós já estamos, então, encaminhando para o final. Extrapolamos hoje um pouco, bastante, é exceção, hein, queridos internautas, 1h09, mas é que quando se faz a exposição, como o Ricardo faz, a gente tem que respeitar um pouco esse tempo, porque depois da exposição é que vem o trabalho de explicação. Então, às vezes ocorre isso e ninguém está rígido aqui para isso. Então, eu que estou aqui agradecendo a você, querido internauta, pela participação neste sábado, a você que vai nos assistir depois também, fica aqui o agradecimento. Agradeço ao El Tinoco, à Silvana e ao Ricardo, e breves teremos esses três novamente, não juntos, mas aqui conosco na próxima rodada, se Deus quiser. Então, o Hélio vai fazer a prece final, não, a Silvana vai fazer a prece final, então a Silvana fica por último para fazer os seus agradecimentos e as palavras finais. Também vou nessa linha de agradecer os companheiros da parceria, Silvana Santos, Ricardo Rios, Al Gonzaga. Muito bom esse encontro, né? Essa roda de conversa, onde a gente reflete, pensa, não tem opção de coisas aqui que eu vou pesquisar daqui a pouco, assim que acabar o programa. Inclusive o livro que o Ricardo citou, muito interessante. Então, agradecer aos companheiros internautas que estiveram com a gente. Falar para o Mauro Baixo que é isso aí, Mauro, continua
Insiste, aprende, que vai valer a pena para você, como tem valido para a gente, tá? Vou mandar um abraço a todos os internautas. Ricardo, você. Eu agradeço também aí a parceria, bom estar com vocês de novo. Agradeço também aí o convite que o Gonzaga tem feito, né, para participar. Isso me enriquece bastante também, né, e estimular, permaneçam. Quanto mais conhecimento tiver, mais opções se tem de decidir pelo bem, né? Então, fiquem firmes aí, por mais que esteja um pouco difícil de fincar o pé no chão com firmeza, mas mesmo assim continua caminhando, adquirindo conhecimento moral inclusive, para poder ter condições de se afinizar cada vez mais com Deus. Eu queria, antes de você, Silvana, só voltar aqui rapidinho, lembrar, em função do irmão novo que está começando aí nessa casa espírita, nesse centro espírita, que a gente falou no início a respeito do espírito que não acredita em reencarnação, tem realmente, mas a gente tem muitos que não são espíritas que acreditam na reencarnação por questão de análise lógica da situação, né? A gente não vai citar exemplo aqui, mas nós temos exemplo também desse tipo de alguém que diz assim, a única religião que fala para mim, e não tinha religião nenhuma, a única religião que fala para mim exatamente como deve ser, é o Espiritismo em função da reencarnação que ele acredita. Mas vamos lá, Silvana, para não atrasar, né? Eu também desejo agradecer a parceria, o Hélio, Ricardo, nosso querido Gonzaga, também até anotei aqui, né, o Mauro Baggio, que você continue firme, porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus e nos faz muito bem. Então, nós vamos, neste momento, fechar os nossos olhos, mentalizar a figura do nosso mestre querido, e é um momento de muita gratidão por estarmos nessas fileiras da seara de Jesus, e que Ele, o nosso mestre amado, os nossos anjos da guarda, os protetores amigos, possam continuar nos ajudando a buscar a transformação moral para poder modificar a nossa humanidade. Agradecemos mais uma vez, Jesus, rogamos que esse programa continue sempre levando a luz para muitos corações. Despedimos no seu amor e rogamos sempre a tua paz, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja, graças. Que assim seja. Gonzaga, amanhã tem Reflexões Espíritas, analisando o conceito às 14 horas, hein? Isso, perfeitamente. Estão todos convidados a estar conosco, né? Então, até o próximo sábado, se Deus quiser, queridos internautas.